olha a loucura. Ele falou assim, meu, tá falando que faz 11 anos que eu faço errado. Eu falei, tô. Eu trabalhava das 7h30 às 5h30. Como eu digitava rápido, das 7h30 às 11h30 eu fazia fiscal. E eu fui aprendendo a andar de moto para fazer serviço de rua e aprender sobre o processo. Eu tô falando de um cara que ele é CEO de um grupo de contabilidade, o grupo da Norte, especialista, e ele criou uma metodologia chamada BPO Estratégia. TalkSolve no ar. Aê! Boas-vindas! Chegamos novamente em mais um episódio do TalkSolve. Estou muito feliz aqui e hoje, convidado especial, você vai gostar, mas vou deixar pro Robson apresentar. Não esquece de curtir, comentar e põe aqui embaixo quem você quer no próximo episódio. Vamos interagir. A sua curtida, o seu compartilhamento é muito importante pra gente. Do meu lado, meu amigo Robson, obrigado por estar aqui. Fernando, obrigado pelas apresentações. Sempre um grande prazer dividir esse momento tão especial aqui contigo, né? Acho que é um momento nosso aqui. Sim. E a gente sente um grande prazer porque toda a história que passa aqui na TalkSolve a gente aproveita para sentir isso, né? Emocionante, né? Emocionante. Bom demais. E hoje, cara, a gente tem o prazer de receber uma pessoa que tem a energia lá em cima, muito alta, muito boa, vibração o tempo todo. Tive o grande prazer de conhecer esse cara há um ano atrás. Não imaginava que a gente pudesse ter tanta conexão como a gente tem hoje. Eu tô falando de um cara que ele é CEO de um grupo de contabilidade, o grupo da Norte, especialista, e ele criou uma metodologia chamada BPO Estratégia. Incrível, pô, a gente é fãzaço dessa metodologia que ele criou, porque realmente ele muda a vida de muitos empresários de vários segmentos diferentes, porque ele mexe na última linha, que é a mais importante, o dinheiro no bolso desse empresário, alavancando o negócio e transformando a vida de muitas pessoas. Cara, tô falando nada mais, nada menos do que o meu sócio no Fire Club do Johnny Martins, Douglas Adolfo. E vai começar... TalkSolve no ar. Aê! Douglas, primeiro, muito prazer aqui de ter você aqui no nosso TalkSolve. Né? A sua história é inspiradora e o grande objetivo aqui do TalkSolve é justamente esse, né? Ter histórias inspiradoras, porque quem assiste vai se inspirar em você, em conseguir atingir outros patamares. Exatamente. E você é um cara que, na minha opinião, revoluciona todo dia o mercado contábil. Tamo junto. Pessoal, primeiro eu queria dar um oi de coração para vocês, assim, eu vou entregar meu 110%, toda a minha história, se eu puder contribuir na vida de vocês, eu faço questão, assim, de poder tocar o fundo do seu coração para que você seja uma pessoa melhor, que você seja mais próspero, que você tenha mais sucesso. Irmão, obrigado por me chamar. É um prazer, Zaço, estar aqui. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Vamos ajudar essa galera a destravar. Mas antes assim de começar, a gente quer entender você, o Douglas. Como que o Douglas entrou nesse mundo contábil, nesse universo contábil? Como que era o Douglas lá na infância e como o Douglas está hoje? Por que você escolheu a contabilidade para ser a sua grande paixão de vida? Você já entregou que você gosta de skate. Como que foi a transição do skate para o mundo dos números? Você acredita que realmente tem uma ligação? É assim, ó. Eu sempre fui um moleque de rua. Eu gostava de ficar na rua, brincar, jogava bola, andava de skate. A minha infância foi a infância da rua. Uhum. E eu não queria trabalhar. Então, eu ali dos 15 anos até meus 21, 22 anos, eu andava de skate. E eu não queria trabalhar, você acredita? Acredito. E aí não fui eu que escolhi a contabilidade que me escolheu de verdade. Porque meu pai gostava de frequentar um bar próximo à minha casa. E aí meu pai falou assim, pelo amor de Deus, alguém arruma um trabalho pro meu filho. E aí tinha um cara, esse cara chama Michel, ele tinha um escritório de contabilidade. Ele falou, tô precisando de um cara lá, põe seu filho pra fazer uma entrevista. E você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos na época. E eu cheguei lá, fui de regata, cara, fazer entrevista. E ele chegou, ele me deu, não sei se vocês lembram dessa época, a época do talãozinho azul de nota fiscal consumidor. E ele falou assim, cara, aonde tá o número da nota? Eu olhei aquele talão, virei e falei, não sei não. Ele falou, aqui, tá em vermelho. Eu falei, então beleza. Enfim. Agora eu já sei, pô. Eu não queria trabalhar. Ele falou assim, você começa na segunda. Eu falei, irmão, ele fez uma pergunta, não sabe responder, começa a segunda. E aí, na segunda-feira eu cheguei lá. Mas só que na minha infância, na época do skate, tinha a época do Mirk, bate-papo. E, cara, eu era muito bom em digitação, eu tinha muitas amizades. Uhum. Então, eu era muito bom para digitar. E quando ele me colocou, ele me deu esse estalão de nota, que eu era da parte fiscal, ele colocou na área fiscal, eu tinha que lançar essas notas. Isso foi rapidinho. Rapidinho, na hora que eu acabei, eu falei, acabei. Ele falou, não é possível. Ele falou, quem começa demora um dia para lançar um talão. Você não sabia nem onde estava o número, como é que você terminou isso aqui, pô? E aí, enfim, no primeiro dia eu lancei 4 talões. Ele falou, diferente. No outro dia eu fui lá, ele começou a elogiar, logo no primeiro começo, cara, isso é diferente, isso é rápido. E aí
eu sempre fui muito intenso. Aonde eu entro, eu entrego mesmo meu 100%. E eu comecei a ir ali e tal, fazer meus talões de nota. Aí ele começou a me dar umas notas fiscais para codificar a nota, né? Negócio de CFOP, então entra. Cara, 3 meses eu lá. Eu trabalhava, eu realmente entrei de cabeça na contabilidade, que em 3 meses lá eu sonhei com contabilidade. Eu codificava a nota assim, né? O código de nota, para quem não sabe, é o seguinte: existe um código que chama CFOP, que é o código de operação, e eu fazia assim, ó. Então a nota via com CFOP, eu codificava para dar entrada nessa nota. E eu codificava tudo errado. E eu sonhei uma noite, era 3 horas da manhã, e eu sonhei assim, ó: não importa o que acontece do cliente até você, o que importa é de você para frente. Caramba. Eu falei assim, eu preciso trabalhar. Na hora que deu 6 horas da manhã, eu já tava lá na frente do escritório, o escritório abria às 7, e eu entrei, comecei a codificar as notas, levei na mesa do meu ex-patrão. E esse cara falou assim: tá errado, tá errado, tá errado. Eu falei: não sonhei errado. Aí eu encontrei aquele portal Contábeis. E ali, cara, eu comecei a pesquisar e eu falei pra ele: ó, do jeito que eu sonhei, tava certo. Te juro. Aí ele falou assim: meu, então, tá falando que faz 11 anos que eu faço errado. Eu falei: tô. Ele falou: então eu vou ir pescar, você assume o escritório desse jeito. Eu falei: assumo. Ele ficou 2 semanas pescando, eu fiquei ali tomando conta, não fiz grandes coisas, mas também não falei o escritório do cara e tava tudo certo. E eu comecei a gostar. Aí quando eu encontrei esse Contábeis, Virou um desafio, né? eu comecei, achei um lugar que é assim, ó, perguntas sem respostas. Aí você começou a responder as perguntas. Gente, vocês sabem, deve ter mais de 1 milhão de pessoas inscritas. Até hoje eu sou top 100 desse lado, de tantas pessoas que eu ajudei. Eu só perdia pro dono, que se eu não me engano era um tal de Saulo. Mas tirando esse Saulo, eu fui o cara que mais contribuiu nesse fórum. Eu gostei de uma frase que você falou: não importa não é do cliente pra cá, é daqui pra lá, de você pra frente, isso que importa. Isso foi minha mudança de chave. E aí, nesse portal Contábeis, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ajudar. Então, eu respondia, tipo assim, pergunta sobre folha de pagamento. Eu pesquisava no Google e respondia pra pessoa. Eu ficava respondendo todo mundo. Quando começou a acontecer comigo, eu já sabia a resposta. Sim, porque você ajudou as pessoas, já tava na sua cabeça já. Aí, olha a loucura. Eu trabalhava das 7h30 às 5h30, beleza? Na parte fiscal. Eu comecei a trabalhar, como eu digitava rápido, das 7h30 às 11h30 eu fazia fiscal. 11h30 eu fui tirar a carta de moto. Eu tinha muito medo de andar de moto, muito medo mesmo, assim. Eu perdi um primo com moto e tal. Eu tinha medo de andar de moto e eu fui aprender a andar de moto para fazer serviço de rua e aprender sobre o processo. Aí na hora que dava 5h30 da tarde, todo mundo ia embora, ele não confiava muito em mim, eu era moleque, eu deixava numa sala que tinha uma câmera. E eu ficava lá pesquisando e aprendendo sobre contabilidade. E eu fiz isso por 1 ano e eu não ganhei R$1 de hora extra. Nem R$1. Aí sabe o que eu virei lá dentro? Puxa saco. Te juro, todo mundo puxa saco, você é tonto, por que você vai ficar fazendo isso? E na época eu não entendia. Sempre tem as pessoas que puxar pra querem baixo, te né? puxar pra baixo. Sempre, né? cara. E na época, te juro que eu não entendia. Hoje eu entendo o porquê, o benefício que isso me trouxe. Sim. Mas lá eu não entendia, mas eu só senti que eu tinha que fazer. fazia, né? Cara, é sábado, domingo, ele tinha 22 Aquilo que você clientes. colocou, né? O que importa é de você pra frente. Não importa. Isso. É isso. Cara, o negócio era comigo. E aí eu comecei a me dizer, e aí esse escritório começou a crescer. Porque eu comecei a vender também. Eu tinha 22 clientes, aí eu saí lá e tinha 150 clientes. Caramba. Cara, uns 80 clientes foi eu que fechei. 86, pra falar a verdade, foi eu que fechei. E aí eu começou a crescer. Aí minha vida tava indo muito bem. Aí chegou um dia, a gente tinha trocado de sede nesse escritório. Aí meu pai chegou na frente desse escritório chorando, cara. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. A minha sala era uma sala que tinha um vidro atrás. E aí eu vi um carro parando, né? O vulto, eu olhei, era meu pai. Meu pai desceu, meu pai entrou dentro da minha sala e começou a chorar. Cara, nunca vi meu pai chorando. Aí meu pai chegou e falou assim, ó: seu irmão tá com câncer, seu irmão não tem 2 horas de vida. Caramba. Aí foi aquele baque, meu pai começou a chorar, daí falou assim: o Boldrini é o único lugar que vai salvar seu irmão. Boldrini é um hospital de câncer de criança em Campinas. Cara, eu não tenho vício nenhum, irmão. Não tenho vício com bebida, nunca usei droga, não fumo, não faz nada. Mas eu tenho um problema, eu gosto de acelerar carro. É meu vício. E eu peguei esse carro, cara, foi 200 por hora naquela pista, no telefone com o meu ex-patrão. Cara, onde que fica esse Boldrini? Vira aqui, vai ali, eu cheguei nesse Boldrini. E aí meu irmão foi tratado lá, né? Chegamos lá, até que ele chegou lá com menos de meia hora de vida, pra você ter uma ideia. Meu Deus do céu. E aí ele foi tratado e 1 ano de tratamento ele acabou falecendo. Mas eu falo disso numa boa porque a gente sabe que minha família sabe que nós fizemos tudo por ele. Sim. Mas só que ali foi a maior escola da minha vida, cara. Maior escola da minha vida. Porque ali eu vi que o real problema era o que o meu irmão e aquelas pessoas que estavam sendo tratadas lá que tinham. Os problemas que nós passávamos ali no escritório, no nosso trabalho, cara, aquilo não é problema. Aquilo a gente resolve. Agora, eles não têm solução.
Irmão, eu não consigo contar nos dedos das mãos quantas vezes eu vi pai chegar com criança de colo e falar assim, ó, tá com câncer, se viver, você me liga. E ele chamar a enfermeira de mãe. Só pra você ter uma ideia, eu tô falando assim, cara, é muitas Tem vezes. família que larga lá. Larga, cara, comum, é muito comum, de Caramba, verdade. não imaginava. Não, é muito comum. Então, assim, aí quando meu irmão faleceu, veio um estado na minha cabeça. Falei, cara, minha vida não pode ser só isso. Não pode. Eu vou começar a estudar. Porque eu sempre fui um moleque, mas eu nunca fui um cara de estudar. E aí eu comecei a ler. Cara, qualquer coisa que vinha, liderança, vendas, eu fui lendo. Do mesmo jeito que eu fazia com as minhas notas fiscais de mergulhar de cabeça, eu mergulhei de cabeça em estudar sobre tudo. Uhum. E aí eu conheci o Flávio Augusto, e aí eu comecei a estudar muito sobre o Flávio Augusto e tal. E assim foi indo. Aí eu já gostava de treinar, de ir pra Você academia. tava com quantos anos? Cara, nessa época eu tava com 28. Aí eu conheci um cara na academia. Esse cara era muito inteligente. Era não, ele é muito inteligente. Ele começou a me ensinar algumas coisas sobre negócio, eu pirei. Aí eu ficava encantado de falar com o cara. Eu ia naquele horário só pra encontrar ele pra conversar. Eu falei, cara, você não pode dar uma consultoria lá onde eu trabalho? Ele falou, posso. Ele cobrou 17 mil reais. Eu cheguei pro meu ex-patrão e falei, cara, paga. Mas como eu liderava, meu ex-patrão falou, pô, você tá falando, ele tá comigo, ele pagou. E esse cara, ele falou assim pra mim, falou, lê um livro, chama Descubra Seus Pontos Fortes. E eu li esse livro. E meu ponto forte é competitivo. E a minha competitividade eu mesmo crio. Então, assim, a minha competitividade. É com você mesmo. É, eu Você falava assim, cria ó. o seu próprio... A minha própria competição. Caramba. E a minha competição foi assim, ó. Eu quero trocar uma ideia com o Luciano de igual para igual. Eu não quero que ele me ensine, eu quero poder ensinar ele também. Você não é seu chefe. Não, era esse o consultor. mentor, Ah, o consultor. Ah, tá. Como quando eu conheci o Johnny, a minha competição foi assim, ó. Eu quero ser amigo desse cara. E eu crio essa competição. E eu vou até ser interessante o suficiente para criar uma conexão. Sim. E eu sou assim. E aí eu. É aquela frase, né? Ser interessante, não interesseiro, né? Exatamente. E as coisas acontecem. Mais interessado. Mais Mais interessado. é. Interessado, mas ao extremo, cara, ao extremo. Então tudo que vinha eu fazia, aplicava 100% do tempo. Aí um dia esse cara chegou e falou, vamos num curso? Custa 600 reais, 2 ingressos. Eu falei, vamos, eu pago 300 é 300. Eu ganhava 1.600 reais nessa época. E esse curso chama Mentes Milionárias, que é do livro Segredo das Mentes Milionárias. Fui no curso, foi o primeiro curso que eu fui. Eu pirei, tinha umas 3 mil pessoas e os caras falando sobre crença de dinheiro, fizeram queimar dinheiro. Uma loucura. Eu fiquei doido e ali eu percebi que eu tinha muitas crenças sobre dinheiro. Vou dar um exemplo de algumas, assim, que era, isso aí não tô falando que é importante, mas era importante pra mim, tá? Crença, isso me limitava. Primeira crença, eu não podia ter mais dinheiro do que meu pai. Segunda crença, eu não me achava, vamos falar assim, bonito o suficiente para colocar minha cara na internet. Eu não me achava inteligente o suficiente para vender algo. Eu não me achava inteligente o suficiente para ganhar dinheiro. E se eu ganhasse dinheiro, as pessoas só iam ter amizade comigo por interesse. Então, e se eu tivesse muito dinheiro, eu não ia pro céu, porque quem é rico não vai pro céu. Isso era a crença que eu tinha. É o que tá... né? Isso me limitava a ganhar dinheiro. Caramba. E é Eu- importante você contar isso, porque muitas pessoas pensam dessa forma, né? Sim, Sim. E você colocando isso como, pô, a sua experiência vai ajudar muita gente, cara. cara, na hora que eu entendi que isso era crença, cara, foi quebrado. Assim, eu entendi que só era coisa da minha cabeça. Beleza. Lá eles E vendem. tem um estralo, né? Porque, pô, você precisou ir num lugar, escutar ali o que as outras 3 mil pessoas estavam absorvendo, e de repente quantas pessoas foram atingidas por uma palavra, por um insight ali dentro. Mas Né? também é importante a ambiência, né? Como é importante. Como você estar num ambiente melhor, isso muda todo o jogo, né? Irmão, vocês acabaram de falar um negócio que eu nunca falei isso aqui. Mas só que vocês acabaram de dar um insight que eu ensino muito para as pessoas. Se você quer algo que eu vou contar indo um pouquinho mais para frente, mas se você quer algo, você tem que mudar do seu ambiente. Sair, Sim. vamos falar da sua casa. Jesus não fez milagre na casa dele, ele teve Sim. que sair. Cara, Exato. e eu tive que sair também do meu ambiente para eu aprender sobre isso. Na hora que eu saí, eu entendi outra mentalidade. Na hora que eu entendi outra mentalidade, lá nesse dia, os caras venderam um curso que custava 105 mil reais. Para mim, 105 mil reais lá atrás, eu tô falando de 15 anos Era atrás. algo impossível. Era só sonho. Era 1.600 reais, irmão. Os 600 reais ali do curso já foi Não, para. E aí, mais de um terço do salário. esse cara que foi comigo comprou esse curso. Aí você falou assim, caramba, Ah, ele comprou, eu falei, beleza, cada um com suas loucuras. Chegou um dia antes desse curso, ele me ligou. Irmão, você vai comigo? Eu falei, não vou. Não, você vai comigo? Eu falei, não vou. Eu falei, irmão, vende esse segundo ingresso. Eu vi a turma oferecendo 40, 50, 60 mil. Vende.
Por que isso vai me dar? Ele falou, cara, não tem não como resposta. Aceita o presente. Eu tinha essa... Não. Era uma crença também de não gostar de aceitar. Eu E gostava... era o cara que você se conectou na academia. Na academia. Ele me deu esse presente. Liguei pra minha esposa, vamos, vai ser lá em Copacabana. Foi minha esposa, meu filho e a esposa dele, eles ficaram na praia curtindo e a gente foi no curso. Chegamos no curso, irmão. Pega uma foto sua com 5 anos de idade. Qual é o seu sonho? Fotinha eu magrelinho, camisa amarela, né, short verde da seleção brasileira, jogador de futebol. E com 9 anos, porque já tinha pedido pra levar as fotos. Uhum. Com 9 anos eu olhei camisa de São Paulo, São Paulo, jogador de futebol. E com 12, jogador de futebol. E com 15, skatista. Aí entrou o skate na minha vida. Aí já tava revoltado, cabeludão, calça larga, as camisas largas. Tá na fase da rebeldia. né? Rebeldia, 18 anos, skatista. 20 anos, não tinha mais sonho. Eu não sabia qual era o meu sonho. A gente vai perdendo a nossa motivação de sonhar, Cara, e né? quantas pessoas não perdem o sonho durante a vida e acha que a vida é só aquilo. E quando você não sonha, você realmente anda numa velocidade mais lenta. É. Caramba. Acho que o sonho e os desafios Te com motiva. a gente mesmo é o que tem que dar motivação diária, né? Isso é ambição, isso é energia, isso que é o que dá energia da gente ir pra frente. Sim. Aí lá eles fizeram outro desafio. Pega uma foto de alguém mais velho. E eu, imagina, a primeira vez que eu tive num curso assim imersivo, né? Aí eu peguei a foto do meu pai, cara. Sou apaixonado pelo meu pai. Aí meu pai, na época, eu tava com 51 anos, eu com 31 nessa época. Eu peguei a foto do meu velho, fiquei olhando a foto dele. Quem você quer ser na idade dele? E eu travei, eu não consegui pensar quem ia ser o Douglas daqui 20 anos, não. Te juro que não. E aí eu pensando ali, daqui a pouco os caras estourou a luz, eu falei, puf, apagou tudo assim, ó. Eu olhei, tava meio assustado. Aí daqui a pouco aparece, começou a sair uma fumaça do palco, eu falei, pegou fogo, né? Daqui a pouco parece um caixão lá na... Você morreu. Eu falei, pronto, tô pensando aqui, na criança, tô pensando como que eu ia ser mais velho, agora vocês mataram eu. Quem que vai estar no seu funeral? E eu fui mentalizando tudo isso. Uhum. Quem vai escrever escreve uma carta sobre o seu funeral? Quem vai ler? Meu pai vai ler. O que vai estar escrito na carta? Cara, o Douglas é um cara legal, um cara que gosta de dar risada, não tinha vício nenhum. Acabou. Acabou, velho. Qual o legado? Caramba. E pro meu filho, qual que é seu legado? Você dá um. Cara, não, ali foi um choque pra Sim. mim de verdade, um choque que eu tava levando uma vida muito pacata ali, muito tranquila. Uhum. Vamos pegar a vida de volta? Vamos. E ali a gente ficou ouvindo uma música por algumas horas e ali eu escrevi num papel o meu sonho daqui. Isso era pra escrever em 5 anos, eu escrevi em 3. Aí imagina, eu ganhava R$ 1.600, a força de casa tava cortada, porque meu pai perdeu o trabalho, todo mundo perdeu o trabalho por causa cuidando do meu irmão. Uhum. Só eu trabalhava e ganhava R$ 1.600. E a água não foi cortada porque meu pai chorou pro cara da BRK, que é quem cuida da companhia de água, falando do filho dele. O cara falou, não, eu volto semana que vem, dá um jeito aí. E eu escrevi meu sonho assim, ó. Eu quero, em 3 anos, eu quero casar com a Amanda, que a gente já tava junto fazia 8 anos. Eu quero estar bem com meus pais. Eu quero abrir meu escritório para ajudar as pessoas. Eu quero me posicionar na internet. Eu quero levar meu filho para Disney quando ele tiver 10 anos, porque desde os 4 anos ele me pede. Eu quero levar para minha esposa para mais uma viagem internacional. Quero morar numa casa legal. Quero aprender a dançar dor para cá, que ela sempre pediu. Vamos aprender isso aí? E se eu conseguisse tudo... criar um curso que ia chamar Mulheres de Sucesso, porque eu acho que mulher é muito melhor do que homem, mas não tem tanta direção. E se eu conseguisse tudo isso, qual que é o meu vício? Carro. Eu ia comprar uma BMW branca. Isso era Esse aí era meu sonho. 3 anos. Em 3 anos. Isso era dia 26 de março, 26 de fevereiro de 2016. Eu falei que dia 31 de 12 de 2019 ia conquistar tudo isso. Cara, se você que tá assistindo aí, tá pensando que essa história é papo furado de podcast, cara, esquece. Eu vi esse papel que o Douglas tá comentando do dia dessa mentoria, do dia desse evento dele. Né? E você guarda Guarda esse papel. esse documento com carinho. Já fez o mural dele? Cara, eu mandei plastificar agora, vai um mês. Mas eu plastifiquei ele, cara. Tem Legal. que fazer. É. Cara, isso aí foi uma mudança na minha vida. Peguei esse papel e voltei embora. Mostrei pra todo mundo. Mostrei pra minha esposa, mostrei pro meu pai, mostrei pra minha mãe. Ninguém botou fé em mim, irmão. Ninguém botou fé. Eu não botar fé, não é duvidando, não botar fé, é uma proteção que a pessoa fala assim, não, tipo, vou te proteger pra você não se frustrar lá na frente. Então, assim, as pessoas que gostam da gente acham que
acham que protege a gente de não Mas incentivar. mas o perfil do Douglas se desafiar, tipo, isso dá mais combustível, porque se as pessoas desacreditam de você com esse perfil, te dá mais gás, né? Mais gás. É. O que eu fiz? Ninguém botou fé em mim. Na época eu não entendi, hoje eu entendo. Ninguém tem que botar fé em você porque você tem um papel com o seu você. sonho, porque você não aplicou nada, você não teve nenhum resultado. Depois, cara, eu peguei aquele papel e comecei. Cara, casei. Não, 2 dias depois eu pedi a conta desse escritório. Caramba. Com 7 anos lá. Sem- Sem direito de nada. Fui trabalhar na cozinha da minha sogra. Que eu abri a Norte, fui na cozinha da minha sogra. Que era Adolfo Contabilidade. É, eu tenho uma frase que é: sem sucesso, nem o seu pai e sua mãe te respeitam, né? Cara, falou tudo. Hoje, eles não é que eles me amam, né? Eles sempre me amaram, mas hoje eles me respeitam. É. Porque não é qualquer um que sai de onde eu saí e chega onde eu cheguei. Não tô falando, tem gente muito maior do que eu. Mas só que da minha história, eu sei que eu conquistei muita coisa. Sim. Tem muitas pessoas que acabam colocando pontos negativos em relação a nós, né? Tipo, no dia a dia, no empreendedorismo. Mas quando você tem resultado, é inquestionável, né? Inquestionável. Porque você tem sucesso que demonstra aquilo e a partir daí todo mundo te respeita. Mas aonde que está um aprendizado? Você tem que saber para quem você vai pedir orientação. Nós queremos falar sobre negócio com os nossos pais, mas só que nossos pais não tiveram negócio. Não tem como. Que nem nós queremos, tipo assim, pô, eu tinha um cara que me ajudava muito, um coach. Cara, show de bola. Mas só que esse cara, eu ia pedir orientação para ele como gerenciar uma pessoa. Ele não tinha uma equipe. É. Era só de papel. E outra, às vezes é essa pessoa que vai te levar do ponto A para o ponto B, mas não vai ser essa mesma pessoa que vai te levar nas próximas etapas. E você tem que ir buscando essas próximas etapas, as próximas pessoas que você vai se conectar para continuar subindo, né? E aí que tá o erro da maioria das pessoas. Eles não desprendem dos para trás. A gente é contador. Sim. Cara, quantas pessoas vai lá, o cara, e aí, vão ver o negócio da contabilidade. Fala, cara, eu preciso estar perto de você, mas só que meu contador já tá comigo faz 30 anos, 25 O cara anos. fica preso ali. O cara tá desde o começo comigo. Tá, e por isso que você tá desse tamanho, meu irmão. Nada contra, eu não tô falando se o cara é bom ou ruim, tô falando questão de mentalidade, de conexão, de estar junto. Então as pessoas são muito presas a pessoas do passado. As crenças. A crença. Cara, e depois disso aí eu comecei. Casei com a minha esposa, montei meu escritório, casei. Quando fundou a Norte? A Norte foi fundada dia 1 de março de 2016. Depois disso, dia 7 de outubro de 2017 eu casei com a minha esposa. Legal. 10 de julho de 2018 eu fui pra Disney, fiquei 15 dias na Disney com meu filho e com a minha esposa. 28 de maio fui pra Argentina com a minha esposa, que foi aniversário dela. Até que tá chegando o aniversário dela de novo, hein? E... O ruim é que sobe a régua, né? Agora... Sobe a régua. Montei o curso Mulher Sucesso. Comecei a colocar minha cara no Instagram, que era horrível. Minha esposa bloqueou eu pra você também. É tão ruim que é meus vídeos. Depois eu conto essa história se der tempo. Aí é ruim, né? Nem a esposa curtia pra dar uma moral. Mas muito ruim, irmão. Mas muito ruim. 22 de agosto de 2019 entrou a BMW na garagem. Boa. Parabéns. E na hora que entrou a BMW, eu peguei o papel, arranquei o papel. E aí todo mundo tá falou, aqui. caramba, você conseguiu. Falei, consegui. E aí as pessoas não passaram a me amar mais, mas elas começaram a me respeitar. Sim. E hoje, quando eu falo que eu vou fazer algo, todo mundo fala assim, meu, Ele vai conseguir. Ele vai fazer. Ele vai Você gostou do resultado. É. É isso, o resultado ele. Não é que cala a boca, mas o resultado ele mostra que você conseguiu. Tá obcecado pelos objetivos, né? isso. E, cara, a gente tem que ser obcecado pelo objetivo, Robson. A turma, primeiro que eles não têm objetivo, não têm sonho. E as pessoas, hoje, nós vemos falando sobre isso no carro hoje, né, Guilherme, Kudu, nós vemos falando sobre o quê? Por que as pessoas não alcançam o objetivo? Eles não alcançam porque a turma tem muitas distrações. Tipo assim, cara, se eu sei que eu quero comprar uma BMW branca, 320, eu não vou ficar olhando Fiat Uno, eu não vou ficar olhando o Audi, eu não vou ficar me distraindo com outras coisas. Eu não vou ficar rolando tela de TikTok, de Instagram, porque eu tô focado em comprar meu carro. E o problema das pessoas é que eles não querem tanto assim o sonho. E aí as distrações vêm fácil. E, cara, hoje a distração que mais tem. As pessoas preferem recompensar fácil. Recompensar fácil, né? Em vez de você batalhar pelo que você quer para depois você ter recompensa, mas não. Exatamente. Tempo de plantar, tempo de colher. Mano. Sim. Tempo de plantar, vai plantar. A história do Douglas começou de um garoto que estava ganhando R$ 1.600, apostou mais de 1/3 do seu salário em uma mentoria ali, em um programa imersivo para entender um pouco mais sobre o mercado de empreendedorismo, tomou um choque de realidade,
escreveu todos os seus objetivos e foi atrás. Cara, se isso não é uma história Não. pro Talk Solve, cara, parei com tudo, né? Porque realmente é inspiradora para qualquer pessoa, cara. Parabéns aí por Tamo tudo que junto. você alcançou. E nem tudo foram flores aí nesse tempo, né? Como foi o seu grande desafio quando você resolveu abrir a Norte, né? A Cara, Norte já nasceu com esse nome mesmo? não. Teve uma reformulação? Teve uma reformulação. A Norte abriu como Adolfo Contabilidade, que é meu sobrenome. Contabilidade é sério, pôr o sobrenome e Sim, você contabilidade na frente. E assim abriu o Adolfo Contabilidade. E eu abri sem nenhum cliente. Eu cheguei pra minha esposa e falei assim, ó, vem trabalhar comigo, eu vou te pagar R$1.000. E eu não tinha nenhum cliente. Nem os R$1.000 para pagar Nem ela. R$1.000. Aí eu fechei a folha mática para pagar daqui 2 meses, né? Depois de 2 meses. E eu peguei, cara, eu saí fazendo 150 ligações por dia. Precisa de contabilidade, tal. Não peguei. Até porque você era comercial no outro. Você... Mas só que eu não peguei nenhum cliente do outro. Não. Nenhum, cara. Não, Isso tô é por falando, mas questão de você tinha É. expertise, né? De... Habilidade comercial. Eu já né? tinha essa habilidade. Você já tinha habilidade comercial desde a época do chat ali, da adolescência, Porque né? sabe qual que é o negócio? É aí que tá. Habilidade comercial. Hoje, lógico, existe técnica, estratégia, mas você tem que gostar de pessoas, meu irmão. É. Sim. Sabe quando que eu aprendi habilidade? Quando eu era moleque, tava pra rua resolvendo meus problemas, troca uma pipa pela outra, troca uma bicicleta por um skate. sim. Você tá na escola, você negocia ali um trabalho de escola, você faz um trabalho em grupo. Eu sempre gostei de pessoas. Uhum. E então, essa habilidade de conversa é o quê? Cara, eu nunca vou querer passar você pra trás. De verdade, até que a Norte tem essa pegada de muito amigo, porque eu sou assim. E o que que é o amigo? É o cara que realmente tá próximo a você, na hora que você precisar, vai falar o que você precisa ouvir. É. E eu sou assim, mas só que, irmão, eu nunca vou fazer algo que eu vou te passar pra trás. E as pessoas, aí, os primeiros clientes, acontecia assim, eu ligava, cara, quem que é esse Douglas? Entrava na rede social, pô, ele conhece um amigo meu, ô, quem que é esse Douglas? Cara, pode ir, o moleque é gente boa, pode ir que o cara é gente boa, pode confiar. E a turma foi confiando, foi indicando. Então, assim, tudo que você faz lá atrás, que você plantou lá atrás, você colhe depois. Uma consequência, né? Cara, eu não fiquei um ano trabalhando das 7 lá até quase 11 horas, meia-noite, sem ganhar R$1 de hora extra. Eu fiquei. Quando eu abri meu escritório, eu sabia tudo, irmão. Eu não entendia lá atrás que quando todo mundo falava que eu era puxa-saco, eu não entendia que aquele puxa-saco lá atrás ia pegar todo o conhecimento para aplicar hoje. E conhecimento a gente nunca esquece, né? É Nunca. eterno. É um ativo mobilizado. Imobilizar, isso é seu. As conexões que eu fiz lá atrás, as amizades que eu fiz na escola, os amigos da academia, foi os primeiros clientes que me levaram É. a começar meu negócio. Eu tenho um caso assim, né? A gente trabalhou junto em quase todos os lugares da vida, né? Inclusive o Fernando era você ali na fase da adolescência. Ele resolveu fazer educação física e eu falei, pô, não, vem pra contabilidade. vem pra contabilidade, vem trabalhar comigo. E nesse escritório que a gente trabalhou juntos pela primeira vez ali, teve um dia que o grupo de funcionários fez uma reunião, me chamou para todo mundo dizer que me odiava, que não gostava de mim. Justamente por isso, por estar sendo taxado ali como o puxa-saco do escritório. Cara, a moral da história, grande parte dessas pessoas tem gente que hoje é nossa cliente dentro da Smart Solve e que era funcionário ali dentro desse escritório de contabilidade, da Luan Contábil. Então o mundo não dá a volta, né? Ele capota. Capota, meu irmão. E é esse o negócio, mas só que você tem que seguir firme. O problema é que as pessoas desistem no meio do caminho. É importante, não pisar em ninguém, não querer passar perto de ninguém. Faça o seu da melhor forma. Se vão te chamar puxa saco, não importa. Se tá fazendo pra você, é o melhor pra você? É. Ótimo, continua nessa É jornada. o seu próprio desafio, Faça o né? seu melhor. Vamos pensar sobre isso. Uma coisa que eu faço, eu procuro ajudar todo mundo e de verdade, eu não tenho expectativa sobre ninguém. Cara, se eu tô te ajudando, pode ter certeza, irmão. Você não vai se frustrar também. Cara, eu não tenho expectativa que você vai retribuir pra mim. Eu não tenho isso, eu não sei porquê, mas eu já tenho isso comigo desde o começo. Eu não tenho expectativa. E aí eu não me frustro. Ah, eu te ajudei e você não me ajudou. Cara, tá tudo certo. Mas também quando Eu fiz porque eu quis. tem alguma coisa, você fala, poxa, isso é E gostoso, aí né? você se surpreende, porque você não estava esperando. E aí o que aconteceu? Primeiro cliente, R$1.050, irmão. Você tava pago os 1.000 da sua Tá comigo esposa. até hoje. Paguei minha esposa, sobrou 50 conto, coloquei de combustível num Clio que eu tinha e fui pegar mais clientes. E assim a gente começou Esse cliente até hoje. até hoje. E era só você e ela, não tinha Eu mais e ninguém. ela, e ela não sabia nada. Nada, eu peguei a turma da onde eu trabalhava, as meninas foram lá, ajudaram ela, ensinaram ela sobre departamento pessoal. Hoje a minha esposa, ela tá comigo, minha sócia, né? Minha sócia cuida de todo o departamento pessoal da empresa, RH da empresa, tudo na bucha dela. Legal. Eu tô aqui porque ela tá lá.
né? Então, assim, a gente começou a crescer e foi indo, foi indo. Então, eu fiquei na cozinha da minha sogra, depois fui pra sala, depois fui pra garagem de casa e fiquei na garagem de casa um tempão. Faz, cara, Eu tava falando, até puxando esse gancho aqui, né? Tem um livro do Gustavo Cerbasi que fala sobre casais inteligentes enriquecem juntos, né? E você tem um propósito em relação a isso, inclusive, né? Tem. De trabalhar casais que trabalham juntos, assim, para dar orientações, até como case de sucesso de vocês. sim. Cara, hoje assim, de verdade, não, cara, não é falando aqui, eu falo pra ela e já sempre falei assim, é desafiador trabalhar em casal? Muito. Irmão, eu não trocaria minha esposa por ninguém no trabalho. Não trocaria, cara. Tem os desafios? Tem. Leva serviço pra casa? Leva. É Não mil tem maravilhas? como, né? Não é, irmão. Não é. Mas só que, cara, é a melhor pessoa que eu poderia ter do meu lado. Uma Depois, pessoa que você confia, uma pessoa que você sabe que você pode deixar a sua empresa com ela cara, e ela vai. é minha sócia da vida. É. Quando ela veio do meu lado, ela entendeu, a gente começou a jogar o jogo no mesmo propósito, a gente explodiu. Explodiu, assim, a gente cresceu um absurdo. E aí eu fico com leveza de ter ela junto comigo Uhum. para cumprir meu propósito. E aí você pega contador. Cara, o negócio chato. É chato, fala a verdade. É. Tudo, todo mundo não, né? Mas a maioria, tradicional, você já imagina aquele cara de camisa social. Eu era assim. Hoje, o que a gente faz? A gente já ficava feliz de não botar o lápis atrás da orelha, né? Já ajudava. E hoje, o que nós estamos fazendo no mundo, através da contabilidade? Irmão, eu tenho várias histórias de cara que tava falindo, cara que tava para ser despejado de casa e o cara me ligar para ajudar ele e o cara comprar a casa. Caramba. Cara que tava se matando. Cara, essa história, dá pra contar? Claro. Claro, opa. Tava na garagem de casa e ali eu já tinha feito esse curso. E lá eu escrevi a minha visão, que era o desenho, e eu escrevi um propósito, que eu copiei do Luciano. Olha que negócio louco, porque e ali hoje eu entendo. Propósito você. Cara, não é Deus que vai falar com você. Você escolhe o seu propósito, de verdade. E o Luciano escreveu assim, que é o cara que me pagou o curso Aham. lá. Meu propósito é inspirar e educar pessoas para que ela seja melhor na parte financeira, comportamental e meio ambiente, ele colocou. Eu falei, meio ambiente não é muito para mim, tira o meio ambiente e eu copiei. Meu propósito vai ser inspirar pessoas para que ela seja a melhor versão dela na parte financeira e comportamental. A partir de hoje eu só vou fazer isso na minha vida. Te juro. Cara, eu nunca fiz um curso de finanças. Eu fiz o de crença, eu não fiz curso de finanças. Eu montei meu escritório, um cara me ligou. Cara, aí é Deus que coloca assim, ó. O cara me ligou e falou, Douglas, eu preciso que você me ajude. Eu tô sendo despejado de casa. Eu não tenho dinheiro e eu preciso que você me ajude. Eu falei, irmão, e eu sou o cara que menos vai te ajudar, porque, cara, eu tô quebrado, não tem grana, tô começando agora. Ele falou, cara, tem que ser você. Eu falei, beleza. Cheguei na casa dele. Ele me mostrou uma planilha que ele usava de fluxo de caixa. Eu aprendi a usar a planilha dele e com a planilha dele, eu falei, cara, e se a gente fizer isso? Isso. Comecei a desenhar alguns cenários com ele através da planilha que ele me ensinou a mexer. E ele que te ensinou, ele que. Ele que me ensinou. Esse cara não me pagou R$ 1, porque ele não tinha grana. Eu fiquei trabalhando com ele uns 6 meses. Esse cara tocou no meu casamento e tocou o saxofone no meu casamento e foi DJ do meu casamento. Assim, não pagou com dinheiro, mas pagou com conhecimento. Foi benção que esse cara fez na minha vida. Mas só que o que eu aprendi ensinando esse Porque cara... você criou em cima disso uma metodologia que foi de acordo com o seu propósito. E o melhor, Exato. o melhor, Só que você lá- não aprendeu no. Desculpa te cortar, você não aprendeu numa escola que já tem tudo certinho, já mostra um problema. Na dor, né? Na dor. Onde você, Rua, meu você não irmão. pode errar. Se você errasse, você ferrava a Eu pessoa. ferrava o cara. E aí, beleza. Aprendi a planilha com esse cara. Eu em casa, eu tinha casado, ele tocou no meu casamento, eu em casa, o escritório era na garagem de casa, não tem uma fachada em casa. Começaram a bater no portão. Eu não saí, né? Fui lá. Op. Cara, precisava falar com você aqui, é o escritório, né? Eu falei, entra aí. Um cara cabeludão assim. O cara sentou numa mesa, tipo uma mesa dessa. O cara sentou assim, ó. Arrancou 2 fotos, arrancou aqui uma arma, colocou em cima da mesa. Caramba, na hora. De casa, irmão. Meu filho dentro de casa, minha mãe dentro de casa. Tá vendo essa foto aqui? Eu? Tô. Minha esposa, cadeirante. Minha filha, ó, 4 anos de idade. Coisa mais linda, menina. Tá vendo isso aqui? Eu tô indo pro canavial, vou dar um tiro na minha cabeça, irmão. Caracas. Eu recebi 3 milhões de herança da minha mãe, gastei em 1 ano, e eu tô devendo 1 milhão. E não sei o que fazer. E eu vou dar um tiro na minha Deus. cabeça. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, irmão. Não sei.
Ele não sabe porque a gente foi lá, ele só Não, foi. não, não sabe. E eu muito menos, né? Não, hoje eu sei que foi Sim, Deus sim. falando esse cara. Falei, cara, eu só sei mexer numa planilha. Te juro, eu só sei mexer numa planilha. E aí? Que Falei, loucura. o que você sabe fazer? Ele falou, você fazer suco de laranja. Falei, vamos abrir um negócio de suco de laranja. Eu tento, através da planilha, ensinar eu sei com o pouco que eu aprendi. Por 8 meses, eu ia terça e quinta na casa desse cara. Meu filho saía da escola, a van deixava eu na casa do cara. A gente abriu uma empresa de suco de laranja, que chamava Mexerica Sucos. E eu fiquei lá. Esse cara, acredita que ele não pagou a dívida dele até hoje. Mas depois de um ano e pouco, eu tava em casa lá. Aí chegou uma mensagem no meu celular, eu coloquei, eu tava fazendo comida. E esse cara, ele mandou mensagem pra mim, falou, Douglas, eu tô aqui no canavial, mas tá sempre pra jogar minha arma fora, velho. Só pra falar que você salvou minha vida e queria te agradecer. Caramba. Mano, Esse Se top, é. meu- isso não é propósito, cara, meu filho tava junto, meu filho viu ali e começou a chorar, cara. E eu não sabia nem o que falar. Esse cara nunca me pagou R$1. Mas só que o que eu aprendi ensinando esse cara a abrir um negócio de suco de laranja e o que eu aprendi ensinando o cara mexendo na planilha dele, a minha esposa fala assim, ajuda os outros com dinheiro. Cara, minha esposa é muito sábia nessa parte. Eu ia, ajudava a galera, a turma prosperava mesmo. Na hora que eu saía, a turma quebrava. Porque eu vendia tipo um plano de 3 meses. 3 meses a pessoa enriquecia, quebrava. Foi indo, foi indo, foi indo. Aí um dia ela falou, vai trabalhar com isso? Eu falei, tá bom. Eu vou pesquisar. Daí eu achei o Pedro Neri, e aí o Pedro Neri ele ensina sobre BPO financeiro. E eu fui atrás de fazer BPO financeiro. Irmão, deu 2 meses, eu falei, BPO financeiro não dá dinheiro, só dá trabalho. É. De verdade. Foi o sentimento que eu tive. Você não escala. No escala, Muito trabalho Você pra. não- você não o consegue cliente me vê ajudar o como outro funcionário lado. dele. Cara, eu em um dia, eu vendi 10 contratos de BPO financeiro, faturei 10 mil, no terceiro mês eu perdi todos. O Pedro Neto até fez uma live comigo, pra eu contar esse case. Em um dia de curso, fiz, liguei pra todo mundo lá, fechei. 3 meses perdi todo mundo. Falei, quer saber? Do mesmo jeito que eu fui até agora, eu vou fazer daqui pra frente. Eu vou montar do meu jeito que eu acho que dá certo. E aí eu montei o BPO estratégico. Cara, que animal. E aí, na hora que eu montei o BPO estratégico, eu fui comprar doce pra minha esposa num lugar. Esse lugar chama Giraldo, até que virou cliente nosso. Coisa mais linda o lugar. Tudo rosa e combina o doce com a paleta lá. Bonito o lugar. Falei, quem será que fez esse lugar? Se um dia eu conhecer o dono, eu vou perguntar. Virei as costas, eu 2 quarteirão pra baixo, chega uma mensagem no meu celular. Irmão, tudo que eu tô falando, cara, eu falo, é Deus. Cara, não dá pra explicar, mas te juro que é Deus. Propósito, né? Quando você tá no propósito. Chegou uma mensagem assim no meu Instagram, uma moça falou assim, Dô, tudo bem? Eu fotografei seu casamento. Você lembra? Lógico que eu lembro, né? Vê se a marca da minha empresa ficou boa. E eu comecei a ler. Dentro do carro, eu fui lendo. Cheguei em casa, terminei. Falei, meu, que top, mas ficou muito boa. Quem fez? Ela falou, a moça chama Miriam. Essa moça foi a mesma moça que fez a marca da Giralda. Você acabou de sair de lá, É. se perguntando pra quem Liguei fez. pra essa moça. Ela falou assim, não trabalho pra qualquer um. Só trabalho pra quem eu conheço. Eu falei, filha, você não tá entendendo. Acabei de sair, eu tava 2 quarteirão pra baixo. Ela foi lá fazer uma reunião comigo. A gente já se conhece, você que não sabe. É. Ela foi fazer uma reunião comigo, fizemos 6 horas de reuniões. 6 horas. Aí essa moça chegou, ela abriu. Depois, no final da reunião, a gente batendo papo assim. Ela abriu que ela tava com uma dificuldade de controle financeiro. Eu ajudei ela. Ali. Quanto é? Falei, nada, pelo amor de Deus. Como que eu vou cobrar de você? Tá aqui conversando, vai se encorajar, amigo. E aí essa moça falou assim, beleza, eu vou fazer sua marca. Vou cobrar 20 mil reais. E vou demorar 1 ano pra te entregar. Falei, É beleza. surreal, né? Não, mas só que eu não tinha dinheiro. Parcelei em 10 de 2. Cara, e eu pagava essa mulher sumiu, cara. Eu não via mais essa mulher. Minha esposa falou, essa mulher tá roubando, não sei, eu todo mês sagrada já. E foi. Chegou um dia, E essa tava moça... no prazo, né? Tá no prazo, essa moça me ligou, 22 de dezembro. Um dia do meu aniversário. Vem aqui no endereço tal. Falei, vou tacar um porrete atrás do carro. Vou lá, ou eu pego a marca, ou eu pego o meu dinheiro de volta. Cheguei. Cara, na hora que eu cheguei lá, essa moça falou, senta aí, sentei. Tinha os docinhos da Giralda do lado. Uma sala bem pequenininha assim com uma TV. Ela falou assim, sua empresa vai chamar Norte. Mas Ficou palavreado. Eu falei, que bosta. Falei, Norte? Eu falei, isso aqui é agência de turismo. Eu falei, qualquer coisa, mas não, contabilidade não. Cara, essa moça ficou 1 ano falando com todos os meus clientes.
Pra saber E sem você saber. quem era o Douglas, mas não pelo olhar do Douglas, pelo olhar dos clientes. Sem você saber. E aí essa moça Caramba. chegou e falou assim: Isso é o mais importante, né? Caramba. Porque às vezes a gente fica tentando adivinhar o que é melhor sem escutar o outro lado. E, pô, e ela fez exatamente o Oposto. fluxo correto, né? irmão, essa mulher chegou e falou assim, ó. Você tem um arquétipo do mago, que é meio desvenda, que o que todo mundo acha que é mistério, você traz de uma forma fácil. E você tem um arquétipo do amigo. Você é uma pessoa próxima. Você é uma pessoa que dá o norte, você dá direção pra pessoa. De uma forma amiga. Então só a empresa vai chamar. Outra curiosidade, cara, não é combinado, mas as últimas pessoas que passaram aqui na TalkSoft, todo mundo falou de um propósito em relação ao seu próprio arquétipo, de entender isso de uma forma completamente definida. Isso é importante, né? Demais. Autoconhecimento, né? É autoconhecimento. Autoconhecimento. Você precisa ter essa informação para você se guiar. Cara, pra mim foi uma mudança de chave. Ela falou assim, o arquétipo do mago usa cor roxa. O nome norte tá aqui, porque você dá o norte pra pessoa, o norte é a parte da bússola que nunca mexe. Então, se você olhar na marca norte, ela é escrita em letra minúscula, porque é uma forma... Ah, tá aqui. É. Uma forma simples. Você tá falando, eu tô vendo aqui. Uma forma simples. Valeu, Gui. A distância do N pro O, você vê que a distância do R pro T é menor do que o N pro O, certo? Uhum. Por quê? Porque nós somos mais próximos do cliente do que uma pessoa normal. Quem que é o cliente é o R, que é um hominho abaixado olhando numa luneta que somos nós. Olhando pra onde? Pro norte dele, que é o objetivo dele. Caramba, até eu fechava a marca na hora. Eu falei assim, pô. Cara, na hora que essa mulher falou pra mim, eu falei, cara, norte é a empresa mais da hora. E aí eu pirei. E aí a gente fez a migração mudando para norte. E aí pegamos esse método do BPO estratégico que, cara, ninguém faz. Hoje faz, porque a gente dá mentoria ensinando outros contadores a fazer. E aí a gente começou a mudar a vida de um, muda a vida de outro, de outro, de outro, de outro. Aí você vê a turma viajando mais, relacionamento melhor, carro melhor, negócio crescendo, empregando mais gente, a pessoa, o filho estudando escola melhor. E aí eu tô aqui hoje falando com Falando vocês. aqui um negócio, eu quase fechei com você uma mentoria também. Eu entrei na turma na sua turma no ano passado. Eu lembro. Agora eu lembrei de você, Fernandão. Eu não fechei por um motivo, porque eu tava num projeto, numa produtora musical, e esse projeto tava me demandando muito tempo. E se eu fosse fechar, eu não ia conseguir, porque eu não tava focado em trazer clientes nesse momento. Foi porque a gente entrou num projeto pra gente entrar no novo nicho, que é a parte musical, né? Então, eu fiquei focado mergulhei lá. Então, se não fosse isso, eu seria um seu mentorado. É isso. E Douglas, o que mudou pra você, o que te fez, né? Pô, eu sei que tem tudo a ver com o seu propósito, mas você pegar uma coisa que deu certo pra você, completamente alinhada, tipo, pô, é sua metodologia, e você falar, pô, isso daqui deu tanto certo que eu vou compartilhar com outros escritórios de contabilidade, de repente nem vai ser mais a sua cereja do bolo, porque você vai compartilhar isso. O que te fez levar a ter esse pensamento? Lembra no começo do podcast, o que eu falei do caixão? O seu legado, Qual que era meu legado? Nenhum, cara. Eu não tinha legado. E quando a gente transborda, a gente cresce. Isso, e aí hoje, pode ter certeza, cara, o dia que eu tiver dentro do caixão, o que a pessoa fala, meu, esse cara combateu um bom combate, de verdade. Esse cara conseguiu criar algo e mudar a vida de várias pessoas. Não importa se é de uma, 200, 300, mas esse cara mudou a vida de alguém. E é isso. E cara, se não for diretamente, assim, ó, o Fernando mudou a vida de alguém porque o Douglas ensinou, irmão, de verdade eu tô em paz. O meu negócio é o quê? Eu entendi que eu só um instrumento, deixa o negócio fluir, vamos ensinar o máximo de pessoas, vamos pulverizar. Cara, se gera o bem pra humanidade, por que eu vou segurar isso comigo? É isso. Cara, por que você é egoísta dessa forma? Sim. Então, assim, vamos ensinar. Ah, vai criar concorrente, irmão. Tem concorrente, tem cliente pra todo Você é mundo. contador, eu sou contador. A gente tá aqui, cara, a gente tá dividindo a mesma mesa. Você tá me dando oportunidade de contar um pouco a minha história. Cara, e a gente, vamos falar assim, seria um concorrente? Sim. Sim. Cara, pelo amor de Deus. Uma mentalidade muito ultrapassada, mas se a gente for pegar, sei lá, não muito tempo atrás, tá? 10 anos, e mesmo hoje, contadores que são mais tradicionais, cara, eles têm uma mentalidade Quer ver um exemplo? de coisa tão pequena. Um exemplo simples. A gente tá aqui no shopping, a gente acabou de almoçar. É. Tem um monte de restaurante. Não tem concorrente? Tá tudo cheio. Tá tudo cheio. Cara, tá aí meu time. A gente não tá passando por fiscalização. Por quê? Denúncia de quem? Outro contador. Por quê? Porque é nosso Instagram. Também, mas também Instagram nosso é palhaçada. Nossa. Ontem teve um acidente de carro na frente do escritório.
Todo mundo, falei, vamos lá fazer um vídeo. Eu tinha acabado de chegar, pegar meu notebook, falando todo mundo trabalhar na rua pra ver o acidente, cara. Então, assim, a gente tenta trazer de uma forma. Cara, e realmente, legal assim, de- cara, tem um de monte de vocês. desafio. Cara, tem um monte de BO, tem um monte de coisa pra resolver. Mas é gostoso Leva- trabalhar lá. é- Cara, tá aí, não é verdade? Cara, a gente ri, velho, a gente se diverte. Como a forma que a gente apresentou aqui, pô, energia sempre lá no alto, você sempre tá com, cara, exatamente do mesmo jeito e essa vibração que transcende as redes sociais, né? Eu vejo lá que você posta sempre lá você com o Mickey lá. É. É legal você Pô, te você falou acompanhar. do negócio do Mickey, eu quero que você conte a história do seu primeiro evento, cara. Do primeiro evento. É, porque você me contou, na nosso primeiro encontro, primeira conexão, você me contou dessa história, porque, pô, eu tenho esse objetivo de colocar o meu primeiro evento de pé e você é uma inspiração pra isso, Cara, e se viu? precisar de ajuda, eu tô aqui. O Top. que aconteceu no primeiro evento? A gente vai quebrando crenças. E, cara, é tudo coisa da nossa cabeça. Eu tive a oportunidade de ir pra Disney pela segunda vez, com o Johnny. Fui pra Disney estudar. E aí foi eu com a minha esposa estudando, bagunçamos, vou falar pra você. Foi 2 dias estudando, 10 dias bagunçando. Benção. E ali eu aprendi muita coisa. Mas só que, cara, pra eu estar na Disney, cara, eu tinha. Acho que meu time tava com 8 pessoas na época. Eu tinha 8 pessoas trabalhando. Ralando pra eu poder estar lá. Uhum. Beleza. Minha cabeça. Chucra. Falei, eu vou voltar, essa turma vai estar irritada de tanto store feliz que eu tô fazendo durante a semana eles lá ralando. Tinha meu patrão lá bagunçando e eu aqui trabalhando, tacando dinheiro no bolso do cara. Cara, minha cabeça. Quando eu cheguei, eu com a minha esposa, chegamos, tinha um Mickey no portão, um Mickey na porta que a gente abriu. Cara, eles estouraram champanhe. Cara, fizeram uma festa pra nós. Todos os stores que eu tinha feito, eles fizeram um vídeo com todos os stores, decoraram. Compraram Legal. tudo que eu gostava de comer, tipo assim, eu com a minha esposa, pão de queijo, um monte de coisa assim. Cara, Caramba. irmão, aquilo ali pra mim, Conexão, Foi um destrave, né? cara, ali pra mim, velho. cultura, engajamento, Chegou gestão, em tudo. casa, falei assim pra minha esposa, falei, preta do céu, ela falou, vamos ensinar o que que não aprendeu pra essa galera? Falei, vambora. Eu com ela ficou, eu ia falando o que eu tinha aprendido e ela foi digitando e ela montando o PowerPoint. E ela nem é de Marte, e ela ali, cara, né, ficou, acho que era 1h da manhã, 1h30 da manhã, ali. Chegou no outro dia, pessoal, a gente quer fazer dá uma palavrinha pra vocês mostrar o que a gente aprendeu. Todo mundo sentou lá e ficou assim, ó. E eu comecei, cara, Disney, o propósito da Disney é gerar felicidade. Para gerar felicidade, eles têm 5 chaves do sucesso: segurança, cortesia, eficiência, show, inclusão. E a turma ali, pá, pá, pá. Tem momento uau. E eu fui indo. Na hora que acabou o evento, fecha o olho. Como eu mentalizei lá atrás que eu ia pra Disney daqui 3 anos, fecha o olho pra você mentalizar. E eles ali, fechando o olho. Na hora que eles abriram o olho, tinha contratado o Mickey, o personagem do Mickey. O Mickey entrou com uma maleta. E a minha esposa, cara, ela é muito cuidadosa. Ela comprou um Mickey pra cada um. Um Mickey pros meninos e uma Minnie pras meninas. E aí o Mickey entrou com uma maleta, na hora que eles abriram o olho, o Mickey tava na frente deles, assim. Cara, aí teve gente que chorou, eles foram tirar foto. E, cara, foi muito legal. E eles gostaram muito, assim. E aí, eu falei, vamos ensinar isso aí pros clientes? Todo mundo falou, bora, foi top, vamos ensinar pros clientes. Eu falei, vamos fazer um evento? Vamos. Falei pra mim, fecha um lugar pra 20 pessoas, eu vou cobrar R$89. Pra quando? Falei, não, daqui 12 dias, 20 pessoas. Falei, qualquer coisa eu chamo meu pai, minha mãe, pra eles completar, né? Eu achei que não ia 20, de verdade. Ela fechou o lugar pra 20. Na hora que a gente colocou no Instagram, vendeu 27. Caramba. E já não dá mais aquele Cara, lugar. eu tinha 1000 seguidores. Caramba. Falei, ixi, falei, preta. E agora? Não, peraí, eu tento achar um lugar maior. Lá naquele mesmo hotel tinha um lugar pra 100 pessoas, a gente fechou. Eu falei, muda lá pro mesmo lugar daqui a pouco. Um cara da minha equipe chegou e falou assim, em 12 dias, nunca ter feito evento. E se eu fizer pra 300? Eu falei, mano, você não desafia aí o ponto forte de competitividade, cara. Então, beleza. Peguei telefone lugares em Limeira que cabe 300 pessoas. Achei um lugar lá, Espaço Aral, cara. Liguei, quanto custa? R$3.500. Pode reservar. Um salão gigante. Falei, pode reservar. Falei assim, ó, pessoal, eu tô com vocês. Eu vou fazer de tudo pra atacar 300 E pessoas. não dá pra preencher com mãe e com o pai. E se não der, é o meu dinheiro que tá na reta. E eu sei que vocês vão conseguir junto comigo. Irmão, 12 dias. Lenha. Porra. Bora. Vamos fazer vídeo. Aí todo mundo fazia vídeo. Tá, aqueles vídeos engraçados e todo mundo ali chamando a atenção. Cara, chegou o dia do evento. Tive 520 pessoas. 520? 520, não cabia gente. Caraca. Cara, todo mundo apertado, um calor. Irmão, aí eu falei assim, mas só que o evento tem que ser o que tá na minha cabeça. Uhum. Cara, não copiei de ninguém.
Faz um arco. Por que um arco? Eu falei, porque na Disney você não chega da rua e vai pro parque. Você entra no estacionamento, do estacionamento você vai pra um trenzinho, do trenzinho você passa, vê o castelo, sobe o castelo, você entra, passa embaixo da linha do trem, entra no túnelzinho, depois você sai perto da praça, aí você vê o castelo. Por quê? Porque eles não querem que você leve o problema da rua pra Disney. Então você passa por essa transição. No meu evento vai ter um arco de transição. Você não vai sair da rua e entrar no evento. Você vai passar pelo arco de transição. Coloquei 2 fadas. E a fada fica sempre, seja bem-vindo ao mundo mágico. Na hora que entrava lá dentro, eu contratei 8 personagens. E aí, 8 personagens estavam ali interagindo. O Woody, o Buzz, interagindo com a turma. Cara, foi lindo. A turma pirou. Paguei coffee pra todo mundo. Tudo com o dinheiro do evento, eu banquei lá. E aí eu fui palestrar a primeira vez. Nossa, cara, eu tava muito ansioso assim, meio gaguejando no começo, um minuto ali. Daqui a pouco eu falei, tô em casa. E foi, cara. Nossa, que evento. Montei dentro do carro, falei, Deus, será que eu fiz certo? Será que eu ajudei alguém? Chegou um áudio no meu celular. Uma menina chorando, cara. Foi encaminhado pra mim. Muito obrigado, foi a melhor coisa que você fez da minha vida. Obrigado por você ter pagado a oportunidade de ter deixado eu vir. Mudou minha vida, mudou minha visão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O cara falou assim, ó. Ô Doug, eu queria te mandar esse áudio aqui. Eu paguei pra uma funcionária minha aí no seu evento. Tá aqui o áudio que ela acabou de me mandar. A minha tava lá dentro ainda. Caramba. Nossa, catei e fui embora, velho. E aquele negócio deu congestionamento. A polícia começou a ir lá pra ver o que tava acontecendo na cidade, porque a cidade pequena e com congestionamento. E foi loucura. Parou a cidade. Parou a cidade. Fui pra Disney de novo, em junho. Não, foi em junho. Eu vou fazer mais um evento. Eu fiz dia 14 de setembro do ano passado. Falei, vai ser maior. Peguei o lugar mais bonito da cidade, irmão. Mais bonito da cidade. Contratei 20 personagens. Caramba. Cara, tava a Disney inteira lá dentro. Mas bonito mesmo. Coloquei decoração. 603 pessoas. Caraca. Mas foi top, né? Foi maravilhoso. 603 pessoas. Então, da onde saiu desse negócio de não segurar a informação comigo? Eu fui pra Disney aprender, deixa eu ensinar. Ensinar, mas, cara, eu vou ensinar do meu jeito, o jeito que eu aprendi, o que eu vivi lá. Sabe o que foi no meu conteúdo? Pessoal, eu fui tomar um café da manhã com os personagens, tá? Eu paguei $40 pra tomar café da manhã. Eu não queria pagar, não, mas minha mulher paga, né? Ela falou, pagou pra 4 pessoas. Então, $40 por pessoa, $160, R$6, cara, quase 800 conto num café da manhã. Você pagaria? E eu não pagaria. Pela comida que tá lá, valeu a pena? Não. Mas só que meu filho tava tomando café da manhã com o Mickey, pô. O Mickey tava aqui, ó, na mesa, aqui, ó, conversando com meu filho. Daqui a pouco veio a Minnie, veio o Pateta, veio... Meu filho tava tomando café da manhã com eles e eu tava vendo aquilo. Experiência, né? A experiência. Aí foi isso que eu expliquei. Eu falei, então, se você estiver vendendo comida ainda, de verdade, ninguém vai pagar R$800 pra tomar café da manhã lá, pra comer pão de queijo não, meu irmão. Mas agora, se você levar o Mickey, a turma vai pagar R$800 pra tomar café da manhã. Então, se você tem um negócio, a turma não vai pagar R$800, R$1.000 de mensalidade lá do seu escritório por conta da contabilidade, mas por conta da experiência que você vai gerar, do que você vai entregar, ele vai. Caramba. E eu comecei, cara, é desse jeito minha palestra, te juro. Porque eu não sou palestrante, eu só pego o que eu aprendi e falo ali. É desse jeito. É igual falando, é papo de amigo. E é assim que eu fiz meus eventos, cara. E aí foi, pra mim foi benção, né? Caramba, parabéns. Nossa. Agora eu vou fazer mais um, se Deus quiser. Já tem data já? Cara, eu quero fazer em setembro. Setembro? Mas não vai ser da Disney. Aí vai ser... Spoiler. Aí... Não, então, Mas setembro, né? Já é um spoiler já. Não, faz assim, Setembro. a gente já sabe que o evento vai ser em setembro. E se você quer saber um pouco mais, até já conhecendo a história do Douglas, acompanhe ele nas redes sociais. Justo. Essa primeira? Vai ser... eu tô pensando se vai ser Limeira ali ou cidade próxima, né? Mas vai ser ali. Iremos. Temos, E, cara, a ideia vai ser legal. Conte conosco. Agora eu quero pegar família, irmão. Top. Legal. Não adianta. Eu fui fazer o Legendários e pra mim é muito bom a ferramenta, é muito legal. Tem muita gente metendo pau na internet, mas é muito bom, assim. Cara, tem um lema lá: família não abandona a família. Hoje eu vejo muito empresário ou empresária que quer ter o sucesso. E aí, vamos dar um exemplo, tá? Eu tô falando que existem os dois, tipo, tanto no homem quanto na mulher, tá? O homem vai lá e o cara tem sucesso, o cara tá nadando do dinheiro, o cara tá andando de carrão, bem vestido, o cara tá no shape, colocou dente, harmonização facial, o cara tá tudo bem. A esposa tá lá jogada em casa. Ele teve sucesso, mas só que os filhos não tá junto com o pai.
A esposa não tá junto com o pai. Que sucesso que você teve, irmão. Quer ver uma coisa que a gente comentou? Pô, umas 2, 3 vezes vindo pra cá de novo, né? Pô, fala aí, até pra não parecer que é combinado. O que a gente falou da imagem que ele parece pra gente em relação ao transcender, né? Quando a gente foi perguntando assim, que a gente vai falar com o Douglas, né? Que a gente vai conversar. E aí a gente falou assim, putz, como que é o Douglas? A gente falou, família. Tipo, quando eu lembro de você, eu lembro, tipo, família. Então você mostra muito isso. Primeiro, a questão da Disney, que pra mim a sua imagem é forte, que é a experiência, e família. Legal. É isso que, quando eu penso em você, é isso que vem na minha cabeça. Cara, isso daí é a coisa que me arrepia, assim, porque, cara, família é tudo, velho. Família é o maior tesouro que Deus deu pra gente. É o maior tesouro. Você vê que não tava combinado, hein? Não tava combinado mesmo. É realmente o que a gente pensa sobre você. Não, fico muito feliz, cara. Tipo assim, não vou falar que a minha família é perfeita, irmão. A gente tem desafios, mas só que assim, cara, a gente tá junto pra tudo. E muitas pessoas chegam hoje pra mim e falam assim, cara, eu queria ter um relacionamento igual ao seu. Queria ter uma família igual à sua. Cara, uma coisa, não desista da sua família. Não desista. Cara, não importa o que aconteça, os desafios que você vai passar, não importa. Resolve ali dentro. Não desista. Irmão, eu com a minha esposa só construí a família que a gente construiu porque a gente não desistiu um do outro. Meu filho mais velho chegou, faz aí 1 ano pra trás, que agora tá na adolescência, ele perguntou, ele falou assim, você sabia que a mamãe era a mulher da sua vida? Eu falei, não. E quem falou que era, né? A gente ralou muito pra dar certo. E ele foi fazer a mesma pergunta pra ela, né? Daí ele falou assim, né? Tipo assim, você imaginou que o Dodô seria o homem da sua vida? Eu falei, não. Ela falou, mas só que a gente lutou pra isso dar certo. Então as pessoas desistem muito fácil, cara. Verdade. Então o meu evento vai ser o quê? Irmão, vai o casal lá e eu vou fazer o casal entender que família ajuda a família, que o homem tem um papel, a mulher tem um papel e eles vão ter que resolver essa parada ali dentro. E além dessa parada ali dentro, eu vou ensinar sobre empreendedorismo. Tudo que eu sei. Legal. Experiência ao cliente, vendas, finanças, como controlar o dinheiro na parte financeira. Toda essa experiência que eu tive de vida, eu vou ensinar ali. Então esse vai ser um pouquinho do spoiler do próximo evento. Muito top, Isso é cara. sucesso. Se Deus quiser. Cara, a gente ficaria 2 horas fácil aqui nesse bate-papo, porque tem muito tema contigo, mas a gente tá chegando ao fim, né, Fernando? Infelizmente foi bom. Mas Valeu, né? Pô, demais. Eu acho que demais. parece até um repeteco, né? Que tal uma continuação, talvez, numa live? Bora, vamos fazer. Faria melhor, né? A Mano. gente já tem uma data marcada para fazer uma visita lá na Norte, Boa. todo especial. É. Vou ter o prazer ali de palestrar pro seu time, para Vai. falar um pouco de sucesso do cliente. Boa, A gente tá no... Tá animada lá, hein? a gente já tá nesse processo aí de mentoria, espero conseguir ajudar de fato. E a gente pode fazer uma gravação ali para dar continuidade a alguma coisa, soltar ali nas Boa. redes sociais, vai Vamos, ser bem vamos. interessante, vai ser Então, top. Pode contar comigo. Top. Eu vou já tá reservado meu dia pra vocês lá. Meu time já tá animado, viu? Já tava Boa. falando comigo aqui. E aí, ele vai vir mesmo. Eu falei, não, ele vai, pode deixar. Daqui a Boa. pouco o Robson chega aí, o Fernandão chega aí. E estamos preparados também pro evento do Johnny aí, que vai ser incrível. Vamos estar todo mundo conectado aí. Cara, esse cara é bom, hein? O Johnny é um cara fantástico. Uma E é um pessoa cara que família. tá revolucionando o mercado, né? É. E, cara, e o negócio é assim, cara, é família, é Sim. comunidade, é energia alta. A questão Verdade. também da família do Johnny também é muito isso, né? Ele é muito semelhante a você nesse sentido. Sempre tá com ele, com a esposa, com os pais, com os sobrinhos, com a irmã. Primeira vez ali tudo. do podcast, pô, eu fiquei conversando com a mãe do Johnny ali. Fantástico. Cara, um tempão, super querido, Só, super ó, um simpático. case legal. Quando eu fui pra Disney a primeira vez com o Johnny, eu falei assim, eu vou comprar porque eu queria me aproximar dele, né? Minha esposa chegou e falou assim, ó, pelo amor de Deus, hein? O Johnny é rico, você é pobre, você não fica com essas brincadeiras que você fica perto do cara, hein? Mas nem sai de casa, tá tomando cagada, né? E aí a gente chegou na Disney, irmão. Cara, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é bagunça. Eu adoro fazer piada, brincar. Daqui a pouco eu comecei a soltar umas piadas, eu via que ele ficava meio assim. Daqui a pouco, onde eu andava, ele tava do meu lado. Falei, mas... E aí eu comecei a zoar e começou a zoar. Irmão, a gente criou uma amizade, cara. Isso é bom, né? Não, mas sem tamanho. Mas a gente bagunça demais. Bagunça assim, no bom sentido. A gente dá risada, a gente se diverte. E aí é uma coisa, o Johnny é um cara que pra mim é uma inspiração. Pra mim é um cara que tá degraus acima de nós. Mas só que, como que eu me conectei com um cara que é inspiração pra mim? Sendo autêntico.
Cara, sendo autêntico. Seja você mesmo. Ah. Se for criar conexão, criou. Se não for, tá tudo certo. Mas não muda seu jeito pra querer impressionar alguém. Sim. Seja você, né? Seja você, cara. Isso é uma frase assim. É uma maior lição. É uma maior lição. E foi assim que eu criei amizade com ele, cara. Cara, Top demais. Douglas, obrigado, viu? De verdade, obrigado por compartilhar sua história, abrir seu coração, sua vida aqui, que foi, de verdade, foi muito valioso. A gente quer que você deixe aqui, olhando para essa câmera, o seu recado final, deixar as suas redes sociais, como que as pessoas podem fazer para se conectar com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, principalmente como você consegue transformar a vida de vários empreendedores no Brasil inteiro através do BPO estratégico. Pessoal, primeiro eu queria agradecer por esse tempo junto. Se você assistiu até aqui, espero que eu tenha contribuído em algo. Minha rede social é doug.adolfo com PH. Entra lá, me segue, vai ser um prazer. E a mensagem que eu queria dizer para vocês: tenha um sonho. Viva intensamente, sem distração, para conquistar esse sonho. E não esquece do mais importante, a sua família. Resolva a sua família. E quando você conquistar seu sonho, que esteja todos juntos com você. Todos. Não abandona ninguém. Família não abandona a família. E através do BPO estratégico eu aprendi algo. Se a família está alinhada e você consegue organizar a sua parte financeira, você consegue comer melhor, o filho estudar em escola melhor, você andar num carro melhor, você viajar para lugares melhores e você se conectar com pessoas melhores. Dinheiro é algo que nós não gostamos de falar sobre ele, mas seja aberto para falar sobre isso, estudar sobre isso e realmente aprender sobre isso. Converse sobre dinheiro dentro da sua casa. E eu tenho certeza que a sua família vai prosperar junto. Isso aí, mano. Tamo Boa. junto? Demais. Bom, Valeu. e pra você, pessoal, espero que tenham gostado. Coloque embaixo o insight que você tenha tido, certeza que foram vários. Também quem você quer no próximo episódio. Robson, obrigado por mais essa foi incrível, né? Cara, o dia de hoje foi maravilhoso, realmente. Aprendi muito aqui com o Douglas. E a gente só tem a agradecer por essa história inspiradora, emocionante. E com certeza vai ajudar muita gente que tá aí. E é o que o Fernando falou. Coloca aqui quem você quer assistir aqui no nosso Talk Solve. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Boa. Boa.